Olá, boa noite, a paz do Senhor. Elisângela, tudo bom, querida? Como é que você está? Tudo bem? Como é que está o nosso querido menino dourado? Tá lindo como sempre? Bia, tudo bom, Bia? Bia, toda vez que você faz uma conversa, né, Bia? A gente tem que conversar, temos que bater um papo. Estou esperando. Aurélio, Regininha, tudo bem? Irmã Iracema, como é que vai? Meu querido Jonas Edson, a paz. Nhara, tudo bom, Nharinha? Pois é, Bia, estou esperando essa conversa, hein? Vamos marcar, vamos guardar esse momento aí. Vevé, nossa querida Vevé, tudo bom, Vevé? Saudade. Irmã Iracema, Pai do Senhor, que Deus abençoe. Professora Fátima Câmara, tudo bem? Como é que vai? Olá. Renata, como é que está seu pai, Renata? Está bem? Espero que esteja bem melhor. Mônica Mourão, tudo bem? Nilva. Irmã Antônia, tudo bem? Evaldo, grande Evaldo, tudo bom, meu irmão? A paz do Senhor, boa tarde. Ou melhor, boa noite, né, já? Meu amigo Breno, como é que você está? Igor, tudo bom, Igor? Ana Lúcia. A paz, meu amigo Breno. Manda um beijo bem grande, menino dourado, viu? Marjorie. Que bom, Renata, que seu pai está melhor. Graças a Deus. Estamos orando por ele. Fernandinha, tudo bom, Fernanda? Gente, essa semana, essa palavra dessa semana é muito por causa da Fernandinha, viu? A Fernandinha praticamente pediu a gente para a gente fazer. Meu amigo Alexandre Maia, grande abraço. Gente, um grande advogado aqui na área com a gente. Tilara. Claudinha, tudo bom, Claudinha? Que bom que você está aqui. Cássia. Eva Falcão. Que bom, Eva Falcão. Aldenora. Irmã Ivoneide, tudo bom, Ivoneide? Seja bem-vinda. Gente, bem-vindos, todos vocês, são muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês, meu amigo Davi. Olha só, nesta semana, né, nós estamos falando sobre o Evangelho da Graça. Antes de começar, só perguntar aqui para quem está conosco desde o começo, né? E aí, está sendo interessante? Tem acrescentado alguma coisa? Você tem sido edificado? Como é que está aí? Tem? Você pode dizer aí, você pode testemunhar o que é que tem representado, tem sido tranquilo, tem sido bom, não tem acrescentado muita coisa. Irmã Margarida, meu amigo Wilton, Jaque Guimarães, tudo bem? Tem sido edificante? O que é que vocês têm achado? Tem sido bom? Tem dado para aprender alguma coisa, Igor? Olha só, eu tenho me esforçado, né? Espero que esteja cumprindo missão aqui com vocês, tá bom? Raquelzinha, tudo bem, Raquel? Um abraço para o Henrique, para a Chazinha. Como é que tá, meu amigo Henrique? Tudo tranquilo? Ok, eu tenho trabalhado bastante, né, para trazer um bom conteúdo para vocês, tá certo? Para também fazer nesse período, né, de 40 a 50 minutos, para também não cansar. Mas o certo é que eu particularmente tenho gostado bastante, né? Tenho gostado bastante, tá certo? E para mim tem sido algo muito bom. Espero que vocês estejam gostando também, estejam sendo edificados, tá bom? Um abraço para Raquel, né? Para o Henrique, para a Estezinha. Beijo, Estezinha, amo você. Deus abençoe. Viláucia, olha aí a dona Viláucia cantando com a gente também. Que coisa boa, Fernandinha. Então tá sendo bom, né? Tô cumprindo missão. Então vamos lá, eu vou começar, tá bom? Vou começar aqui porque tem muita coisa pra gente falar hoje de novo. Aí, hoje, Evangelho da Graça, parte 4. E nessa parte 4 eu quero que você abra sua Bíblia, esteja comigo em Gálatas capítulo 4. Karine, querida Karine, Jordaninha, tudo bom? Vamos lá, abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 4.
eu vou ler a partir do verso 12. Eu quero que você me acompanhe. Gálatas 4:12 diz assim: sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim como vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E suposto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, a vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para vos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo para vos dizer a verdade? O que vos obsequia não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco, meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Puder eu estar presente agora convosco e falar-vos como em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Pois é, o apóstolo Paulo estava preocupado justamente com o tipo de evangelho que a igreja da região da Galácia estava vivendo. Eles não estavam vivendo algo, digamos assim, ensinado pelo apóstolo Paulo. Eles estavam vivendo algo diferente, muito diferente, e isso estava incomodando, isso estava, não é, fazendo com que dentro da igreja houvesse dificuldades, houvesse problemas, não é? E esses problemas chegaram até o apóstolo Paulo. Então ele manda essa carta à igreja lá na região da Galácia, e os irmãos lá recebem essa exortação do apóstolo. Por quê? Porque o apóstolo queria que eles vivessem o evangelho da graça, mas por uma questão de uma contaminação, vamos utilizar hoje essa palavra, por motivo de uma contaminação espiritual, né, causada pelos judeus que queriam judaizar a igreja de Éfeso, a igreja da região da Galácia. Olha só, o apóstolo Paulo então manifesta o seu posicionamento nesta carta, o que é muito importante, porque ele traz de volta, né, o centro da expectativa dos Gálatas, a vontade de Deus, ou seja, o evangelho real, o evangelho verdadeiro, que é o evangelho da graça. E eu acho que nós devemos continuar conhecendo, mergulhando no conhecimento acerca do que é o evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. E hoje eu vou começar a pontuar para a gente caminhar bem mais rápido, tá legal? Então vamos lá comigo. Olha só, Pedro, eu preciso conhecer o evangelho da graça. O que é que eu devo saber? O que é que eu devo fazer para que cada vez mais eu viva o evangelho da graça sem nenhum tipo de contaminação? Eu diria assim para você, olha só, primeira coisa hoje, não é? Se a Nessie estiver aí, né, anote e aprenda. Primeira coisa, viver como filhos, não como escravos. Primeira coisa que você tem que saber hoje, né, falando dessa maneira, né, aqui no livro de Gálatas, a partir do capítulo 4, você entender que para você conhecer bem o evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo, você precisa viver como filho de Deus e não como um escravo. Para você entender melhor aquilo que eu quero dizer hoje, nós vamos ler Gálatas 4, tá certo? A partir do verso 1 nesse momento, que diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de um escravo. Olha só, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Diga assim: eu sou filho, não sou escravo. Você pode dizer? Quem pode dizer isso? Eu sou filho e não escravo. Olha só,
para que nós venhamos a conhecer essa realidade maravilhosa do Evangelho da Graça, nós temos que entender, primeiramente, que nós somos filhos, nós não somos escravos. Você pode dizer isso? Assim como o Leandro está dizendo, eu sou filho, não sou escravo. Amém? Então o apóstolo Paulo, ele utiliza, não é, até essa palavra rudimento, né? Rudimento, não é, que quer dizer origem, não é? Quando vocês estavam, quando vocês estavam, né, nos rudimentos, né, da iniciação, da história, da humanidade, da igreja, né? Olha só, ele diz então que as pessoas, não é, elas não entendiam tudo que elas eram em Deus, não entendiam que eram filhos. Então, olha só, apesar da legislação, né, da lei de Moisés ser em si mesma santa e elevada, Paulo se referia a ela como algo que pertencia a uma era, como se fosse uma era ultrapassada, a época dos rudimentos, a época da origem, a época da formação. Você entende isso? E é um sistema antiquado. Se fosse apresentado aquele que busca a salvação como uma condição básica para esta, ou seja, ninguém iria conseguir, né, salvação através da lei. Você entende isso? Então, o propósito de Deus ao enviar Jesus era resgatar-nos. Deus queria nos resgatar do domínio da lei, para que nós pudéssemos ter liberdade no Senhor. Você entende isso? E também gozarmos da alegria de estarmos na casa do nosso Pai. Estarmos na casa do nosso Pai. Não é verdade? Sim. Então, ele disse que nós não somos mais meninos, não é? De menor idade ou escravos, mas nós chegamos a uma maturidade em Deus, nós somos filhos. E se nós somos filhos de Deus, nós somos também herdeiros de Deus, né? O problema é que tem muito cristão hoje, e aí eu vou chamar a sua atenção de novo para essa história, tá legal? Olha só, tem muita gente que está na igreja, que vai para a igreja, tem o seu momento, tem o seu culto, tem a sua missa, não é? Mas nunca se entendeu direitinho como filho de Deus, não é verdade? Sim. Ficam entre duas, vamos colocar assim, entre duas inverdades. Primeira grande inverdade. Primeira grande verdade é: todo mundo é filho de Deus. Não, queridos, não são. Nem todo mundo é filho de Deus. Não é? Quem é que é filho de Deus? Aquele que confessa o senhorio do Filho de Deus sobre sua vida. Esse também se torna filho de Deus. Amém? João capítulo 1. Olha só, a outra inverdade é: eu estou dentro da igreja, mas eu não me sinto filho de Deus. Aí é outro problema, você entende? Problema grave. A questão é que geralmente os cristãos, que são aqueles cristãos professos, né, se revelam com um sentimento de fracasso, que não se harmoniza com a sua posição em Cristo. Essas pessoas, muitas vezes, elas não se veem como filhos de Deus. Sim. E essa questão, queridos, olha só, da orfandade, ela é muito séria. A questão da orfandade, ela é muito complicada. Tem pessoas que podem levar uma vida inteira dentro de uma igreja, mas elas sempre vão se ver como escravos ou como servos, mas nunca como filhos. Eu já tive pessoas que saíram da igreja, falando da nossa igreja, Nova Criação, houve já pessoas que saíram da igreja Nova Criação porque não suportavam quando eu falava que nós somos filhos, que nós não somos escravos, nós não devemos nos ver nem como servos, devemos nos ver como filhos de Deus. Teve gente que saiu da igreja porque não suportava falar dessa maneira. Pastor Pedro, quem foi que saiu dessa maneira? Pessoas que sofriam de uma orfandade tão grande que não conseguem admitir a identidade de Deus como Pai e a dele como filho. Você entende? É muito complicado quando isso acontece. Então, nós não devemos andar ansiosos. Olha só, nós devemos viver na casa do Pai com o coração livre. O sentimento que nós devemos ter, se nós queremos conhecer o Evangelho da Graça, primeiro é nos ver como filhos. Você entende isso? Nós devemos entender como filhos de Deus que nós somos. Então vivamos na casa do Pai como filhos.
Sabe qual é o sentimento que eu tenho toda vez que eu entro na minha igreja? Eu sinto assim, estou na casa do meu Pai. Eu queria que todas as vezes que você entrasse na igreja, você tivesse esse pensamento: estou na casa do meu Pai. Você entende? Sim. Então, a questão também não é só essa da igreja física, mas o fato de nós estarmos inseridos, né, debaixo da tutela de um pai amoroso, de um pai que nos ama, que nos cuida e que zela por nós. Você entende isso? Acho também que nós devemos sempre nos lembrar que estamos sob o teto de Cristo. Ou seja, se eu estou debaixo da tutela do Pai, eu estou debaixo do mesmo teto que Jesus Cristo. Então, nós podemos nos valer da sua graça, do seu cuidado e do seu zelo sobre a nossa vida. Você pode dizer assim: eu sou filho. Quem pode dizer? Eu sou filho. Você pode dizer? Aldenora, Rudinei, irmã Antônia, Cássia. Você pode dizer assim: eu sou filho. Você pode dizer, Raimundo: eu sou filho. Amém? Quem pode dizer eu sou filho? Se você pode dizer eu sou filho, dá glória a Deus. Coloca o dedo nesse coraçãozinho aí, só para me saber se você está comigo. Amém? Quem pode dizer eu sou filho? Amém. Glória a Deus. Amém. Então, você é livre para receber de Jesus a graça dele, o amor dele, a misericórdia dele. Amém? Que bom, Nath. Você é filha. Alexandre Fermanhã, filho de Deus. Juliana, Jones. Olha só, que bom. Que bom, Renato, que bom, Bezinha. Ireudo, diga aí, Ireudo, eu sou filho de Deus. Diga aí, eu sou filho. Amém. Glória a Deus. Se você é mulher, diga assim: eu sou filha, né? Amém? Então, olha só, se nós somos filhos, não rejeitemos nenhuma tarefa também que Deus ponha diante de nós. Nós não devemos rejeitar nenhuma tarefa que Deus põe diante de nós, ainda que cansativo, porque nós somos filhos. Qual é o prazer que um filho tem, senão de servir ao seu pai, de cuidar das coisas do seu pai, não é? Não é, pastor Totinha? Pastor Totinha está aí com a gente. Pastor Totinha é uma bênção, pastora Giane também. Olha só, então, outra coisa, se eu sou filho, se você é filha, não nos perturbemos por causa de regulamentos maçantes ou de irritações sem importantes que muitas pessoas tentam trazer para a gente. Olha só, fica longe disso. Não aceite, não permita que alguém venha te perturbar com regras, com regulamentos: faça isso, não faça aquilo, toque nisso, não toque aquilo, vista isso, nunca vista aquilo, corte, não corte. Não, meu irmão, que história é essa? Somos filhos de Deus. Você pode dizer amém para isso? Amém? Ou seja, reconheça aqui a defesa do sistema graça-fé. Hoje eu quero dizer de novo: se eu e você somos filhos de Deus, nós devemos cada vez mais reconhecer e ao mesmo tempo defender a riqueza, a potência, a bênção que é o sistema graça-fé. Eu sou salvo, não é? Mediante a graça de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Esse é o sistema graça-fé. Amém? Deixa eu te contar uma coisa. Posso fazer? Eu nunca fiz isso aqui, mas eu queria fazer hoje porque eu acho que é o momento, tá bom? Posso indicar uma leitura? Tem uma leitura que eu acho muito interessante de um autor brasileiro, Alcione Emerick. Olha só, o título do livro é Contaminação Espiritual, tá bom? Eu queria que você pensasse, não é, naquilo que eu estou dizendo, e se você por acaso conseguir comprar esse livro, é um livro brasileiro, tá certo? Da editora Vida. Se você puder encontrar esse livro, se você puder comprar esse livro, vai ser uma bênção para você. Na verdade, é a editora Jocum, tá? Que o símbolozinho parece com o da editora Vida. É da editora Jocum. Gente, pense no livro maravilhoso, Contaminação Espiritual. E aí você vai entender muito mais do que eu tenho falado para você nesses dias, tá bom? Amém? Fica a dica? Legal. Olha só, segunda coisa que eu gostaria de pontuar nesta tarde tão abençoada, tão maravilhosa, né? Eu quero conhecer o Evangelho da Graça. Eu preciso me aprofundar e conhecer mais ainda o Evangelho da Graça. O que é que eu devo fazer, pastor Pedro? Primeiro, viver como filho.
e não como escravo, não é? Nós não somos escravos, nós somos filhos de Deus, amém? Sim? Mas a segunda coisa, olha só, que eu acho que é muito importante que você saiba, é que nesse caso, quando nós somos filhos de Deus, anote, segunda coisa, somos filhos da promessa. Nós somos filhos de Deus e nós somos filhos da promessa. Como é maravilhoso a gente saber, olha só, que nós somos os filhos e os filhos da promessa. De novo, Gálatas capítulo 4, eu vou ler a partir de agora, do versículo 21 em diante, tá bom? Então preste bem atenção, porque eu vou ler 10 versículos para vocês. Eu vou ler do 21 até o 31, eu preciso que você esteja o máximo concentrado, porque é tão rico que a gente fala aqui agora, que não dá para perder palavra alguma. Preste bem atenção. Gálatas, me ajude, Leandro. Gálatas 4, 21. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava, outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Lindo, né? Essas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que os filhos da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa com Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, para que de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Dê um glória a Deus. Amém? Amém. Então, olha só que coisa linda. Essa alegoria, ela é maravilhosa, né? Sempre me impressionou essa alegoria. Sempre me impressionou. Porque essa alegoria trata de 2 mulheres, não é? Agar e Sara. Olha só, Agar era a escrava, serva de Sara, que teve um filho com Abraão, porque teve um momento em que simplesmente Sara disse: olha só, já que eu não tenho filho, para que se cumpra a promessa, vai lá, Abraão, deita com a escrava e tem um filho com ela, vai ser o filho que Deus te quis dar. Não, olha só, infelizmente esse é um filho, ele teve um filho, mas que não é exatamente o filho da promessa, ele é um filho da carne. Simplesmente teve porque podia ter, era o filho da carne. Agar representa então a lei, representa a lei que está simplesmente e o tempo todo relacionada com o nosso próprio esforço, é o esforço humano, é aquilo que eu posso fazer. Simboliza o Sinai, o monte da lei, o monte onde foi dada a lei de Deus a Moisés, né? Alguns autores até falam que essa relação existe, Agar com Sinai, porque o nome Agar, né, em árabe é muito parecido com Sinai. Você entende isso? Pois é. Aí o filho deles, não é, que é Ismael, é o filho, não é, da escrava, é o filho ilegítimo, é a relação que, embora exista, não é a que Deus queria, não é a prometida pelo Senhor para a nossa vida. Porém, Sara representa outra aliança. Sara representa outra aliança. Sara representa, não é, a mulher cujo casamento é baseado numa aliança com Deus. É o filho, é o casamento que Deus abençoou. Tem um filho que agora é Isaque, que é o filho da promessa, é o filho da bênção, é o filho que Deus queria, o filho que Deus prometeu. Você entende? Sim, representa agora não mais, não é, Sinai, Isaque, não é? E a bênção da promessa sobre a vida dele representa a Jerusalém celestial, a Jerusalém que nós amamos. Interessante, queridos, porque o filho da escrava, olha só, Ismael, gerou
toda a nação árabe. O filho de Abraão, Isaque, gerou toda a nação israelita. Sim, é verdade. Até hoje há uma disputa entre esses povos, eles se odeiam. Tudo isso por causa dessa história tão simples, tão pequena que a gente está vendo aqui, mas que alcançou proporções tão grandiosas. É impressionante, não é? Sim, olha só. Então, nessa alegoria de Sara e Agar, é importante notar que Paulo não está debatendo a questão do princípio do mal em nosso coração, não, mas da tentativa de misturarem duas dispensações ou métodos de uma experiência religiosa, a lei e o evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Você entende isso? Sim? Ele diz que a pobre jovem escrava, Agar, que Abraão comprara para ser uma auxiliar pessoal da sua esposa, representa o Monte Sinai, como eu já falei, o Monte da Lei na Arábia, onde talvez fosse originária, talvez ela até fosse de lá mesmo, né? Agar representa também os judaizantes, cujo centro de atividades estava em Jerusalém, enquanto seus emissários seguiam atrás do apóstolo, insistindo em que seus convertidos se colocassem sob o velho cerimonialismo da lei. É verdade. Paulo diz aos Gálatas que eles devem optar entre uma servil observância de rituais exteriores e uma fé simples na obra realizada por Jesus, que ela é interior, ela é do coração para fora, de um coração novo, restaurado, quebrantado, e não a obra exterior. Você entende? Me incomoda profundamente. Hoje eu vou fazer uma pequena reclamação. Me incomoda muito, mas muito mesmo, quando as pessoas chegam para mim e elas vêm com aquele ar de uma santidade que parece que elas têm e mais ninguém tem, e elas dizem assim: hoje eu estava orando em casa e Deus falou comigo, eu estava em um jejum, num propósito de Deus já há vários dias, e Deus me manifestou e me mostrou o que, queridos, assim, olha, eu vou te contar, eu não estou duvidando que você tenha orado, eu não estou duvidando que a pessoa tenha feito o jejum, não estou duvidando que a pessoa crê em Deus, não estou duvidando nem que Deus possa falar com aquela pessoa, eu creio que Deus pode, que bom que Deus tenha falado, mas a questão é, nenhum rito externo da nossa vida deve se sobrepor de um coração contrito, humilde, transformado. Você está me entendendo o que eu quero dizer? Olha só, não é o exterior, querido, não é o que você mostra, nunca vai ser o que você demonstra, nunca vai ser. É muito mais aquilo que nós somos por dentro e que nós não precisamos mostrar para ninguém. Eu não preciso contar para ninguém o meu tempo de oração, eu não preciso contar para ninguém o meu tempo de leitura da palavra, eu não preciso contar para ninguém as vezes que Deus quer conduzir a gente e mostrar a gente alguma coisa. Para com essa história de querer mostrar para as outras pessoas o quanto espiritual você é. Isso é tolice, você entende? Por quê? Porque há uma exortação do apóstolo Paulo para que não sejam os nossos atos externos aquilo que apareça. Olha só, Paulo exorta aos Gálatas a expulsarem, ou melhor, a expulsarem Agar e Ismael, os quais lembram a carne, e a se dedicar a servir ao Espírito, que representa a liberdade, a paz e a alegria em Deus. Nós devemos cuidar, todo dia eu e você, nós devemos cuidar, para não nos entregarmos a um desejo orgulhoso de manifestarmos as exterioridades da nossa vida. Ô irmão, você não precisa disso, você entende isso? Você não precisa mostrar, olha só, as exterioridades, mas cultivar uma vida de sensibilidade ao Espírito Santo. Sim, uma vida de sensibilidade ao Espírito Santo todos os dias de nossa vida. Eu entendo que Sara representa a aliança da promessa e a sua dispensação. Sara representa a aliança de Deus. O nosso Deus é um Deus de aliança. O nosso Deus é um Deus de aliança. Você pode dizer assim, o meu Deus é um Deus de alianças? Quem pode dizer, o meu Deus é um Deus de aliança? Sim. Jesus, ele é a nossa aliança final em Deus, a aliança de sangue, a eterna
aliança com Deus, através de Jesus Cristo, uma aliança de sangue. Sara representa essa aliança. Sara representa a nossa Jerusalém celestial. Você entende isso? Sara representa a graça de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, fundamentado tudo no amor que vem do Senhor. Então, somos filhos, não meros descendentes carnais como Israel, mas filhos mediante a promessa. E aí eu vou te lembrar de novo o que é que isso significa. Tem muita gente que não sabe o que isso quer dizer, que nós somos filhos mediante a promessa. Se você quiser, abra a sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 12, eu vou ler do 1 ao 3, que diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Verso 3: Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você entende? Isso é uma promessa. Lá em Gênesis, no capítulo 12, verso 3, tem uma promessa. Qual a promessa? É que haveria uma bênção dada a todas as famílias da terra mediante Abraão. Você entende? Eu não vou nem dizer aqui o que é que essa bênção inteira representa. Um dia pode ser que a gente explique isso, ou então você busque estudar, porque é muita coisa que isso representa, tá bom? Mas é muito interessante você saber que, olha só, nós somos filhos de Deus não mediante a carne, como Ismael. Nós somos filhos de Deus mediante a promessa lá de Gênesis, que nos alcançou hoje, quase 6.000 anos depois. Vocês entendem? Amém? Olha só, nós somos filhos mediante a promessa. Diga assim: eu sou filho da promessa. Quem pode dizer? Eu sou filho da promessa. Amém? Você que está preocupado, deixa eu falar contigo que está preocupado, angustiado, com medo. Você que está ansioso, você que está com dívidas, você que está querendo uma mudança de vida, mas não está conseguindo nada, você está desempregado, você está passando por uma luta tremenda em casa, na família. Diga assim: eu sou filho da promessa. Você pode dizer: eu sou filho da promessa. Amém? Glória a Deus. E a exemplo de Isaac, somos filhos nascidos em cumprimento da promessa mediante o sistema graça-fé. Sim, ou seja, sob a intervenção de Deus. Nós somos filhos da promessa mediante o sistema graça-fé, porque nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. É assim que nós chegamos. E tem mais, querido, só Jesus é o caminho entre nós e o Pai. Somente Jesus poderia trazer isso. Somente Jesus poderia trazer o cumprimento dessa promessa para a nossa vida. É por isso que você tem que fugir de todas as outras doutrinas e entender que você tem que conhecer e viver debaixo do Evangelho da graça de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus e do amor de Deus. Olha só, os descendentes espirituais de Abraão pertencem a Jerusalém celestial, por se terem tornado participantes da aliança da promessa, estabelecido antes da lei e inteiramente a parte dela, porque a lei nunca poderia fazer isso. É a atuação do Espírito Santo de Deus, é a atuação do próprio Espírito Santo de Deus, mediante a graça e a fé, que torna os homens santos, ao mesmo tempo em que se vai transformando conforme a imagem de Cristo. Aí você tem que entender esse sistema graça-fé. É o sistema graça-fé que nos transforma. É o sistema graça-fé que nos traz santidade. Não dá para mim dizer assim: olha, eu vou brigar aqui hoje, eu vou brigar para que eu me torne santo. Você entende? Só para você ter uma ideia, esse tipo de santidade, olha só, nem sequer é aquilo que Deus tem para a nossa vida. A santidade de Deus para a nossa vida é mediante a ação dele, é mediante a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Você entende? Sim, é mediante o agir dele, é mediante a obra dele. Cada passo, querido, da nossa vida, cada passo progressivo da vida cristã se deve ao sistema graça-fé. É o poder transformador do Espírito Santo. O chamado vem pela graça, o arrependimento vem pela graça, olha só, a própria fé tem a sua origem na graça, pois também vem do próprio Espírito Santo, que existe
o dom da fé dado pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Deus que faz isso na nossa vida. A graça, ela é uma bênção. Sim, mas a graça não elimina a obediência. Antes a torna imperiosa. Você entende? Requer santificação. Sim, requer santificação, sendo a produtora desta, porque é mediadora do poder do Espírito Santo, o qual é o agente dessas operações. Só para você ter uma ideia, a obediência e a santidade são termos que apontam para a mesma realidade. A santificação, mediante a imagem de Cristo, vai sendo formada em nós, mas isso leva tempo. Não dá para você chegar para uma pessoa e dizer assim: olha, ei, Jesus te ama, venha para cá, venha seguir a Cristo, ande com a gente. Mas depois que essa pessoa, ela entende o amor de Cristo pela vida dela, e ela se sente amada, cuidada, suprida, aí alguém chega e diz: agora faça isso, não faça aquilo, viva assim, não toque nisso, não beba aquilo, não fume aquilo, não cheire. Ei, meu irmão, você acabou com a pessoa, porque você fez ela conhecer a Cristo pela graça, mas agora você está querendo que ela volte para o rudimento da lei. Você entende? A verdade é que a graça, olha só, a graça, ela é o que torna os homens santos. A graça é o que nos torna santos, não é a lei. E aí onde muita gente está precisando ler esse livrinho aqui. Você entende? A graça é o que nos torna santos, não é a lei. Não é o sistema da lei. Você entende? Olha só, a santidade de que o homem necessita é a própria santidade de Deus, é a santidade divina. É quando Cristo é formado na vida de uma pessoa que essa pessoa vai se tornando santa. Não dá, príncipe, para você chegar para uma pessoa e querer mudar a cabeça de ninguém, porque ninguém muda ninguém. Pastor não muda ninguém, padre não muda ninguém, líder espiritual nenhum muda ninguém. Quem muda é Deus. Então, a santidade que o homem precisa é a própria santidade de Deus, que é formada nele, através da unção de quem? Da ação de quem? Do próprio Espírito Santo. Amém? Olha só, e isso dentro desse sistema graça-fé. Lógico, a graça, ela nunca vai eliminar a lei da semeadura. Aí não. A graça nunca vai eliminar a lei da semeadura, porque aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Tudo aquilo que você planta, um dia você colhe. A graça não elimina a lei da colheita, segundo a semeadura, porque reforça a responsabilidade humana ao invés de eliminá-la. Na graça, o indivíduo pode e deve ser santificado, pois de outra maneira nunca poderá ver a Deus. A graça torna tudo isso possível, pois serve de mediadora do Espírito Santo para com os homens. É a graça que faz essa obra santificadora na nossa vida. Você pode dizer amém para isso? Amém? Sim? Aleluia. Deixa eu colocar algumas frases importantes que eu colhi hoje para vocês, para que a gente possa entender um pouco mais. O cristianismo não é o sacrifício que fazemos, mas o sacrifício em que confiamos. Quem falou isso foi P.T. Forsyth. P.T. Forsyth, ele escreveu isso. O cristianismo não é o sacrifício que fazemos, mas o sacrifício em que confiamos. Você tem que confiar que Deus está agindo a seu favor. Sabe uma outra frase que eu acho linda, que eu separei para você hoje? Do Santo Agostinho. Santo Agostinho disse assim: quão maravilhoso é um Deus que nos dá Deus. Quão maravilhoso é um Deus que nos dá Deus, que nos dá dele mesmo, né? Que nos dá do seu Filho, que nos dá o Espírito Santo. Quão maravilhoso esse Deus. Você entende? Diga assim comigo: graça é Deus.
Graças a Deus. Amém? Graças a Deus amando, Deus se humilhando em favor de nós, Deus vindo nos resgatar, Deus se entregando generosamente em Jesus Cristo e por intermédio dele. Quem disse isso foi John Stott, teólogo, um tremendo homem de Deus. Se você discordar, discorde do John Stott. Olha só, uma das frases mais lindas que hoje, peneirando algumas coisas para vocês, eu trouxe. O cristão é um homem a quem algo lhe aconteceu. Essa é tremenda, não é? O cristão é um homem a quem algo poderoso lhe aconteceu. Comigo foi um choque tremendo. Foi um choque de realidade grande. Quem disse isso foi E.L. Mascal. O cristão é um homem a quem algo lhe aconteceu. Tem uma coisa que eu preciso lhe perguntar: algo lhe aconteceu? Algo importante da parte de Deus lhe aconteceu? Sim? Se algo importante da parte de Deus lhe aconteceu, que mudou a tua história, que mudou a tua vida, você sabe a data, sabe a hora, você sabe o local, você sabe as pessoas, você lembra até do cheiro, então você é um cristão de verdade. Amém? Olha só para você entender sobre graça, ao que C.S. Lewis escreveu: um homem com as mãos cheias de pacotes não pode receber um presente. Deixa eu colocar no âmbito feminino, só para falar com as mulheres. Olha só, uma mulher com as mãos cheias de pacotes não pode receber um presente. É assim que C.S. Lewis define graça. Você entende isso? É um presente de Deus. Mas eu e você, nós só podemos receber se as nossas mãozinhas estiverem livres. Você pode dizer amém para isso? Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Amém? John Stott, ele também disse assim: a única função da fé é receber o que a graça oferece. Sistema graça-fé de novo. Vou dizer de novo para você guardar. A única função da fé é receber o que a graça oferece. Quem pode dar uma glória a Deus? Você pode dar glória a Deus por isso? Você pode colocar o dedo nesse coraçãozinho só para me saber se está comigo? Amém? Olha que coisa linda. Essa eu preciso que você guarde. Essa você vai ter que guardar. Você vai ter que guardar o que eu quis dizer aqui agora. O evangelho fraco anuncia. Todo evangelho fraco anuncia. Deus está pronto para perdoar. Deus está pronto para te perdoar. Agora, o que o evangelho forte e poderoso anuncia é: Deus perdoou, Deus já te redimiu. Sim, quem falou isso foi o Forsyth também. Amém? Vocês estão comigo? Estão gostando? Estão arquivando? Outra riqueza, uma outra frase poderosa. Olha só, essa é do Santo Agostinho: a graça é dada não porque fizemos boas obras, mas para que possamos ser capazes de realizá-las. Amém? Eu vou dizer de novo, porque essa eu acho que você perdeu. Santo Agostinho diz: a graça é dada não porque fizemos as boas obras, não é porque você foi bonzinho, você fez muitas boas obras lá atrás, não é por isso não, mas para que possamos ser capazes de realizá-las. Eu e você, nós só podemos fazer boas obras se for mediante a graça, o evangelho da graça, sistema graça-fé. Amém? Olha só, uma que tem a ver com tudo que a gente falou hoje aqui, também de Santo Agostinho: não somos nós que guardamos os seus mandamentos primeiro, e então ele nos ama. Ele nos ama e assim guardamos os seus mandamentos. Você entende? Nós não somos nós que guardamos os mandamentos primeiro e então ele nos ama. Não é? Relação causa-consequência. Eu guardo os mandamentos de Deus, eu sou muito bonzinho,
eu faço tudo direitinho, então Deus me ama. E quanto mais eu fizer, mais Deus me ama. Ei, querido, isso não é graça. Isso é contaminação espiritual. Você entende? Olha só, a verdade é, Ele nos ama e por causa disso, nós guardamos os seus mandamentos. Quem pode dizer amém? Você pode dizer amém? Você pode dar glória a Deus? N. Lamotte, uma teóloga, ela escreveu: eu não consigo entender o mistério da graça por inteiro. Que sinceridade, né? Eu não consigo entender o mistério da graça por inteiro. Apenas que ela nos encontra onde estivermos, mas não nos deixa como nos encontrou. Amém? Amém. E por último, só uma frase que eu retirei desse livro aqui, que eu achei sensacional, do Alcione Emmerich. Olha só, ele escreveu assim dentro do livro: a graça respeita o crescimento. Diga assim comigo: a graça respeita o crescimento. Para o legalista não, para o legalista é assim: creu, muda tudo, muda tudo. E mude logo, senão você perde a bênção. Você tem que pagar o preço. Você tem que pagar o preço. Já viu alguém falando assim? Você tem que pagar o preço. Você tem que pagar o preço da oração. Você tem que pagar o preço do jejum. Você já viu quantas vezes na sua caminhada cristã, e aí eu vou perguntar para os mais antigos, né? Quantas vezes você escutou essa frase? Você tem que pagar o preço. Você tem que pagar o preço da oração. Você tem que pagar o preço do jejum. Você tem que pagar o preço... você tem que pagar o preço. Meu irmão, isso não é graça. Isso não é graça. Você entende? Era isso que a contaminação judaica estava fazendo na igreja dos Gálatas. E Paulo, tão amorosamente, ele combateu. Queridos, a graça respeita o nosso crescimento. Você que é pai, você que é mãe, está aqui comigo, você que tem seus filhos, você sabe que eles demoram tempo para aprender tanta coisa, não é assim? Sabe, se tem uma coisa, e eu sou às vezes muito criticado pelo que eu vou dizer agora, eu tenho um amor tão grande pelos jovens da igreja. Eu tenho um amor muito grande pelos jovens da nossa igreja. Sei que eles vão cometer os erros deles. Sei, a gente sabe. Mas eles são só jovens. Como os que são adultos, que aqui estão, cometeram. Não é verdade? Eu acho que a gente tem que respeitar o crescimento das pessoas. A gente tem que respeitar o crescimento das pessoas. Eu fui criado espiritualmente por pastores que respeitaram o meu crescimento. Me deram tempo para crescer, me deram amor para me crescer, subsídios para me crescer. Eu fui criado por pastores que me respeitaram e me amaram durante o meu crescimento. Eu acho que a gente tem simplesmente que ter essa mesma misericórdia e compaixão com as outras pessoas. Que Deus te abençoe no conhecimento deste Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Fecha teus olhos e pede a Deus para te dar entendimento cada vez mais sobre a obra dele, sobre a bondade dele, sobre o que Deus deseja para a sua vida. Querido, ora a Deus em instante. Peça a Deus agora que você compreenda tudo que a gente falou hoje. Peça a Deus compreensão. E se você está lendo o livro de Gálatas, como eu pedi, você tem até amanhã para concluir o livro de Gálatas. Peça a Deus compreensão. Peça a Deus muita compreensão, porque é muito, muito importante que você conheça mais sobre os fundamentos. Amém? Vamos orar? A Regininha está colocando, a gente não muda da noite para o dia. É exatamente isso aí, Regininha. Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar, te glorificar, porque tu és bom. Tua fidelidade, ela dura para sempre. Muito obrigado, porque nós somos teus filhos.
Muito obrigado porque o Senhor nos fez filhos, e não filhos meramente pela carne, mas o Senhor nos fez filhos da promessa. Tão longe, Pai, a tantos quilômetros de distância de Israel, de Jerusalém, meu Deus, o Senhor nos alcança aqui. Meu Pai, muito obrigado, a Tua promessa nos alcançou, somos filhos da promessa, Pai, mediante a graça, por meio da fé em Jesus Cristo, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por nos alcançar. Que cada um aqui entenda o quanto é amado pelo Senhor. Que cada um aqui entenda, meu Deus, o quanto o Senhor cuida, protege, zela e permite que as coisas aconteçam no tempo certo da vida de cada um aqui, Pai. Eu te peço que haja, meu Deus, um conhecimento, Pai, que haja meu Deus, uma revelação dada por Ti na vida de cada pessoa que está aqui conosco hoje, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço por saúde nesse tempo de pandemia, meu Deus, de epidemia, de coronavírus. Eu te peço pela saúde da Maria Tainara, da Alzeneide, do Iago Felipe, do Raimundo Giovão, do Alain, da Jaqueline Heller, do Luiz Henrique, do Benício, da Carol Furtado, do Arthur Wagner, da Rebeca, do Dr. Newton, da Magda, do pastor Ivonilton, do Glauber, do Glauco, do Breno da Verusca. Eu te peço pela vida da Karine, do Cajado, eu te peço pela vida da Carol e do Irapuã, eu te peço pela vida do Carlos Roberto, do Marcos Stan, da Roberta Runce, da Snake, do Jarbas, da Geise, do Fábio, do Alex Dalim. Eu te peço pela vida do Valderi, do Isaac, do José Conrado, do Davizinho, da Luziânia, da Renata Holanda, da Thaís Bruno. Eu te peço pela vida da Jovina, do Jovinho, do Cláudio, da Maria Débora, da Valência, do Marcos Cadelha, do Jonatas e da Roberta, da Chaguinho do Altenor, da Cláudia e do Tom Arruda, do Eimar e da Niraíse, da Janoca e do Valdir, do Gabriel, da Astrid. Te peço pela vida do Ronald, que o Senhor dê saúde ao teu filho, Pai. A Dona Francisca, Maria Teixeira, meu Deus, que o Senhor cuide do coração do Anselmo, que o Senhor livre a Sandra de todo câncer, que o Senhor dê plena recuperação à Dona Helena, Senhor, para a glória do teu nome. Te peço pela Fabiana Araújo, te peço pelo meu irmão e amigo Evaldo, que o Senhor permita, Pai, que ele se aposente, que ele venha logo embora para Fortaleza, Pai, em nome de Jesus. Te peço pela vida da Neuma, pela Regininha, pela sua família, pelo Rodrigo Medeiros, pela Raquel Norões, pelo Adenilton. Te peço pelo Dimas, que o Senhor tire todo o câncer da vida do Dimas, ó Pai. Te peço pela vida do seu Edilson, que o Senhor dê vitória ao seu Edilson contra o câncer, Pai. Em nome de Jesus. Te peço pelos médicos, ó Pai. Todo o corpo de saúde do estado do Ceará, médicos, enfermeiros, ó Pai, auxiliares, que o Senhor cuide dos seus filhos, lhes dê força e ânimo para continuar na frente da batalha. Te peço pelo presidente Bolsonaro, que o Senhor, Pai, restaure a saúde, que o Senhor dê força e sabedoria a ele, Pai, em nome de Jesus. Também assim faça com o governador Camilo Santana, com o nosso prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, e todos os demais prefeitos, ó Pai, meu Deus, dos municípios, do estado de Ceará, que o Senhor dê vitória, paz e bênção, meu Deus, compreensão e entendimento aos teus filhos, para que cumpra o mandato que lhes foi otorgado, em nome de Jesus, amém. Pois é, amém? Amém, glória a Deus, que bom, queridos. É isso aí, que momento maravilhoso, não é? Gente, eu estou assim como se a gente estivesse navegando, sabe, no óleo, assim, na unção. Que coisa boa, que maravilha, que maravilha. Que Deus te abençoe, que você esteja cada vez mais cheio da presença de Deus, unido com Ele, andando com Deus, fortalecido na força do seu poder. Amém? Que Deus te abençoe, um beijo bem grande no seu coração e até amanhã para mais uma live a partir das 18 horas, tá bom? Fica atento às lives dos demais pastores aqui de Operação. Às 20 horas a pastora Cristiane está fazendo mais uma, né? Amanhã é interessante, amanhã eu estou fazendo duas lives, amanhã às 18 nesse horário aqui com vocês, mas estarei também com uma live com a pastora Cristiane, eu e a pastora Cristiane, nós estaremos fazendo uma live, né, às 20 horas, tá bom? No Instagram dela, tá certo? Da pastora Cristiane Leutério. Então, você que não segue ainda a pastora Cristiane, siga, que amanhã vai ter um momento muito especial, não é? Estaremos fazendo juntos mais um momento de palavra e de oração, tá bom? Amanhã o Cá Entre Nós começa às 21h15, Cá Entre Nós, para você que é casado, para os casais. Gente, que dicas maravilhosas para os casais. Amanhã vai ser muito especial, né? O pastor Júnior, o pastor Urânio vão estar
né, nessa live maravilhosa do Cá Entre Nós, e eles vão estar com outro casal que a gente ama muito, né, que é o Benones e a Maiane, vão estar juntos ali, vai ser sensacional, vale a pena você estar vendo esse momento também de live, tá bom? Gente, beijo no coração, Deus abençoe, até amanhã, e antes de sair, compartilhe essa live aí com o máximo de pessoas que você possa, tá bom? Tchau, tchau.